8h11, 8h11, estamos voltando aqui para a nossa entrevista do dia, a última entrevista. Sempre lembrando, meu caro Valdomiro da Mota, os critérios que foram, ou o critério que foi utilizado para essa cronologia das entrevistas. Bom, nós utilizamos um critério um pouco diferente do que a maioria dos veículos utiliza. Geralmente ou é por sorteio ou então é por ordem alfabética. Nós utilizamos a ordem cronológica do registro da candidatura na Justiça Eleitoral. E dentre os 6 candidatos, a candidatura do Coronel Gomes foi a última a ser registrada. Então, por isso que acabou sendo também a última candidatura a fazer essa entrevista. Então, esse é o critério que nós adotamos. Uma entrevista de 40 minutos, dividida em 2 blocos de 20, que pode ser 18, pode ser 19, porque a gente compensa depois o horário. Vamos fazer perguntas sobre o plano de governo, tirar algumas dúvidas, enfim. Você pode mandar a sua pergunta também. Se der tempo, se for possível, também a gente encaminha a pergunta aqui para o nosso entrevistado. Vamos lá? Vamos lá, então. Só estou preparando aqui o cronômetro. Inicialmente, bom dia ao nosso amigo Coronel Gomes, que já está conosco aqui. E a pergunta inicial que a gente faz a todos, ou fez a todos os candidatos, é o que levou o Coronel Gomes a participar desse pleito na majoritária. Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Cidade, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Também bom dia aqui ao Dr. Lima, meu vice-prefeito. Quando eu fiquei 33 anos fazendo o que eu sempre gosto, sempre gostei, sempre gostava e ainda gosto, que é trabalhar para a comunidade, como policial militar. Acredito que servir a comunidade, protegê-la, é algo extremamente benéfico, me faz muito bem. E vejo que ainda preciso fazer mais, né? A gente vê que a nossa política, ela precisa ser oxigenada, ela precisa ser renovada. E a gente vê muitas pessoas, muitas comunidades, pessoas até carentes, que precisam do socorro, do amparo do Paço Municipal, ficam alheios à situação. Então, a gente, vendo aquela situação, é muito fácil a gente se indignar e ficar em casa e apenas criticar pelas redes sociais ou com os amigos. Eu já prefiro a ação, né? Eu prefiro estar realmente fazendo o que eu sei fazer, estar ao lado das pessoas, ouvindo e protegendo elas. Quero fazer a mesma coisa agora na política, sendo o gestor principal, o prefeito, juntamente com o meu vice, o Dr. Lima. Bom, eu estou aqui com o plano de governo aberto. Como é que se construiu esse plano de governo e quais são os pontos, assim, basicamente fundamentais para essa construção e depois eleito para a colocação em prática, Gomes? Esse plano de governo nós fizemos com várias pessoas nos auxiliando, pessoas técnicas que entendem de cada área ali nominada, também com o nosso diretório do nosso partido, com muita conversa, com muito critério, para que a gente pudesse, num plano, alcançar todas as deficiências que nós temos no município e quais são os nossos projetos para a gestão em 4 anos. É claro, e é bom colocar, que esse plano ele não é engessado, ele não é estático, né? Se houver necessidade, e a gente sabe que vai haver, se houver necessidade, um clamor da comunidade, da sociedade organizada em mudar alguns pontos ou melhorar esses pontos, é claro que a gente não é inflexível e nós vamos atender a esses clamores. Mas o principal desse ponto, que eu vejo que é o critério mais importante, são 2 pontos principais. Primeiro, é realmente trabalhar para a comunidade, para quem precisa do atendimento, para quem precisa do serviço público com qualidade. Então, a gente não abre mão para trabalhar com as pessoas. E o segundo, e não menos importante, que é o respeito ao dinheiro público, né? Aquele dinheiro suado que o contribuinte paga, mas que é um retorno com qualidade. Candidato, estou vendo aqui no seu plano as propostas voltadas à educação. Me chamou a atenção aqui um item relacionado à educação infantil, a creche, a compra de vagas na rede privada, a regulamentação das creches comunitárias e também o creche o ano todo. O que seriam essas propostas? Certo, Valdomiro. Nós temos que atacar o problema, né? E para isso a gente tem que ter coragem. É um dos valores do nosso programa, ter coragem. Porque você não fazer ou fazer é a mesma coisa.
Você tem que ter coragem para não fazer e coragem para fazer. Então, nós queremos fazer. Uma das grandes carências, e a gente conversando com a comunidade, a gente sente, é a falta de vagas em creches. Para que as pessoas possam trabalhar, as famílias possam realmente buscar o seu sustento. Então, primeiro ponto, vamos construir mais creches? Podemos construir, ou então ampliar as nossas creches já existentes, mas mesmo assim sabemos que não é o suficiente. Então nós precisamos procurar outras alternativas. Por que não, como já fazem outras cidades, Florianópolis, Blumenau, comprar vagas da creche privada? Claro que buscando o menor preço, credenciando realmente as famílias que estão nessa necessidade, através de um cadastro criterioso e até mesmo possibilitando o registro de creches comunitárias. As famílias se auxiliando, ter uma cooperativa e ali poder fazer através de uma fiscalização, de um credenciamento, de um registro dentro da prefeitura, essa possibilidade do atendimento dessas famílias, dessas crianças que ainda, infelizmente, não possuem uma possibilidade de estar numa creche, fazendo com que ou a mãe ou o pai deixe de trabalhar, criando um problema social em casa, ou pior ainda, deixando essas crianças com pessoas não qualificadas para isso, ou até mesmo com pessoas que não têm a possibilidade de cuidar por ser menor de idade, por não ser conhecido, enfim, criando e gerando outros problemas que a gente conhece muito bem, até na área criminal. Então a gente quer realmente proporcionar às famílias a possibilidade de ter um local, um amparo do poder público para que essa criança fique abrigada, protegida e também a mãe, o pai possa trabalhar com tranquilidade. Bom, aqui no programa de governo me chamou a atenção, na área da saúde, o item Policlínica da Mulher, um local exclusivo para o cuidado de mães e filhas. Já teria mais ou menos uma identificação de onde seria isso? Seria um espaço dentro de já um espaço da saúde ou algo novo? Não, eu até dou um exemplo de onde poderia ser, até porque é um local que eu acredito que é mais uma situação irregular dentro dos nossos governos anteriores, que é o próprio espaço onde que seria a UPA da Santa Terezinha, que está abandonado literalmente eu não sei há quantos anos, e que nada se faz para realmente utilizar, ocupar aquele espaço, que houve ali um investimento muito grande de recursos públicos. Então, por que não fazer ali? Não, é claro que aí há uma discussão com a sociedade, que a gente pode talvez encontrar outro local, mas ali é um local que está ali abandonado, que está ali sem utilização, por que não fazer ali? É muito importante a gente ter um local de atendimento específico para a mulher, principalmente para aquelas doenças inerentes ao sexo feminino. Tem um atendimento especializado, específico, objetivo, que ela se sinta bem, confortável, não só para a mulher adulta, mas também para a jovem, a menina, a criança. É importante ela ter esse espaço, ter esse atendimento, esse conforto nesse atendimento. Foi um dos pedidos que nós tivemos por parte de várias mulheres que a gente conversou na nossa campanha, para que realmente tivesse esse espaço. Então, por que não atender? Não é algo irreal, é algo que é possível fazer, fazendo um investimento com inteligência e principalmente atendendo essa classe que tanto merece, que são as classes das mulheres. Candidato, em relação a gente tem feito essa pergunta a todos os candidatos, que é um dos grandes problemas. Existem problemas que já estão batidos, que saúde, própria questão de infraestrutura. Mas a gestão fiscal, o que o seu programa de governo traz em relação ao enxugamento da máquina pública, que é algo que a sociedade vem cobrando? O cidadão não quer mais pagar tanto pelo custo da máquina pública. Que ações efetivas e práticas o senhor propõe para reduzir o custo da máquina pública e sobrar mais dinheiro para investimento? Hoje, só para ter uma ideia, Valdomiro, nós temos 48% da nossa receita comprometida com os salários. Nós temos que ter coragem para reverter essa situação, porque senão daqui a pouco não vai sobrar dinheiro para as outras áreas que também são nobres, que também são importantes. Eu sou funcionário público há 33 anos. É claro que no nosso governo nós vamos valorizar, reconhecer e qualificar ainda mais o funcionário público. É muito importante que o funcionário público concursado, ele seja
reconhecido para que ele possa desenvolver na melhor forma possível o seu trabalho perante a comunidade. Agora, nós precisamos enxugar a máquina. Ou seja, a primeira situação que eu acho extremamente vergonhosa atualmente, nós temos 262 cargos comissionados. Isso gera quase mais de R$1,5 milhão por mês só em pagamento de comissionados. Nós temos que estancar isso, nós temos que diminuir isso. Nós sabemos que alguns cargos são importantes, comissionados, mas não nesse número. Então nós temos que enxugar. E os poucos que a gente vai colocar é através de uma seleção de currículo, através de uma seleção técnica. São pessoas capacitadas para aqueles setores onde elas vão trabalhar, através de uma análise de currículo, de sua história de vida, da sua história profissional, para que realmente a gente possa colocar as pessoas no lugar certo, com seu perfil certo e com sua história de vida que realmente seja reconhecida. Agora, onde pudermos economizar, não só com relação aos cargos comissionados, mas a própria revisão das nossas licitações, das contas da prefeitura, o que a prefeitura tem a pagar e o que tem a receber. Nós temos que trabalhar de acordo com os números que nós temos, né? Então nós temos que enxugar. Concurso público, já vou adiantando, né? É claro que no primeiro ano nós temos que arrumar casa, nós temos que ver a situação da nossa prefeitura, né? Onde houver necessidade extrema de colocar mais funcionários públicos concursados, nós vamos colocar, se for necessário, principalmente a educação, a saúde, aí não tem como você fugir disso, mas dentro da normalidade, né, nós queremos no primeiro ano de comando fazer com que a gente aproveite os valores que nós temos na prefeitura, que acredito que são suficientes para que a gente possa ter conhecimento de todo o conteúdo da prefeitura, em termos de efetivo, em termos de material e de pessoas, para que a gente possa depois, quem sabe, segundo, terceiro ano, a gente, aí sim, se for necessário, começar os concursos públicos. Bom, aqui na área da segurança, que é uma área que o Coronel Gomes conhece absolutamente bem, há um item de implantar a guarda municipal garantindo a proteção do patrimônio público e o uso seguro das nossas praças. Coronel Gomes, a implantação da guarda municipal, ela seria uma guarda municipal armada? Ela seria ostensiva, enfim? Qual é a ideia dessa guarda municipal? A guarda municipal, a gente vem discutindo muito isso, da viabilidade ou não. Isso vai ser uma discussão que nós vamos fazer com o Conselho de Governo, que nós vamos montar, que posso falar depois desse conselho. O senhor está falando em relação à lei, é isso? Isso, né? Uhum. A da legislação, se realmente, e se a gente realmente tem recursos para fazer essa guarda. Então, mas ela é algo que a gente vai deixar no plano e quem sabe mais tarde a gente possa realmente realizar essa criação dessa guarda. Agora, no primeiro momento, nós vamos o quê? Aproveitar a nossa própria guarda de trânsito de Brusque, a nossa GTB, a nossa querida GTB, fazendo com que a gente possa melhorar o atendimento da GTB através da sua valorização, sua readequação e principalmente uma gestão extremamente técnica no comando da GTB, fazendo com que os nossos guardas possam também estar atentos a esses problemas que nós temos em termos de patrimônio público. A gente faz a fiscalização de trânsito, mas pode sim muito bem também fazer a fiscalização ao mesmo tempo das nossas praças, né, dos nossos prédios municipais, enfim, o que concerne a uma guarda municipal, que é a fiscalização. Com relação ao armamento, arma de fogo, por exemplo, eu acho que é muito maduro e ainda muito assim recente a gente falar sobre isso. Nós queremos sim dar equipamentos, armamentos que não sejam letais, para que, se for necessário, em alguns momentos, a própria GTB poder utilizar. Mas com relação à arma de fogo, eu acho que ainda essa é uma discussão que tem que ser a longo prazo, ser discutida não só com os próprios guardas, mas também com a própria sociedade. Intervalo, acho que está no horário ou não? Dá para fazer mais uma pergunta? São 8 horas e 26 minutos. Não, ainda temos mais
Dá em pra 5, gente... 6 minutos. Você quer fazer a pergunta, Damanta? Senão eu já faço já. Então, posso fazer? Passo para É você. que eu estou olhando aqui na parte de infraestrutura e me chama a atenção que de todos os candidatos que passaram aqui falam da Beira-Rio. Beira-Rio é uma unanimidade, porque de fato, não só para o trânsito, mas com o canal Extravador. Mas uma outra situação que chama a atenção é o Coronel Gomes, no seu plano, ele traça em relação ao trânsito, indicando até uma situação. 1º de maio, Águas Claras, Limeira. Mas vamos aqui para onde nós estamos hoje. O senhor, durante muito tempo, comandou aqui o 18º Batalhão e, inclusive, na sua gestão aqui, a PM também era responsável pelo trânsito, depois que surgiu a GTB através de lei. O que nós poderíamos ter aí de novidades em relação a novas vias e principalmente essa gestão do trânsito? O que nós temos que trabalhar com relação a trânsito, fluxo de trânsito, mobilidade urbana, primeiro é com inteligência. Nós temos que saber até onde é possível, com a engenharia humana, a gente criar novas vias de trânsito. Sei que é muito difícil, às vezes, a gente fazer isso, porque a nossa cidade, ela não foi planejada nesse sentido, né, por um crescimento populacional como está sendo aqui em Brusque. Então, nós temos que pensar junto com os próprios, a parte da engenharia, o próprio setor de trânsito, a própria comunidade, a sociedade organizada, como fazer essa melhoria no nosso trânsito. É difícil, sabemos que é difícil, mas nós temos que juntos procurar alternativas viáveis para desafogar não só o trânsito na 1º de maio, nessas outras localidades, Águas Claras e Limeira, mas também proporcionar métodos de engenharia de trânsito, por exemplo, com rotatórias, com viadutos, né, com alternativas de outros fluxos de trânsito, de outros horários, para que a gente possa desafogar. Senão, daqui a pouco, nós vamos ter aí um congestionamento, né, nós vamos ficar parados, né, nós vamos perder tempo, qualidade de vida, paciência, tempo que poderia se ficar com a família, buscando alternativas no nosso trânsito. Então, nós temos que realmente trabalhar com inteligência, com planejamento, com investimento, né? Buscando fazer com que a gente possa dar uma fluidez no trânsito melhor. Sem esquecer, isso é importante também, outras alternativas de locomoção, né? A gente tem que valorizar o nosso transporte coletivo e, principalmente, a própria parte da bicicleta, que é um meio de transporte barato, né? Fácil locomoção e principalmente saudável. Agora, essas alternativas no trânsito de lei, a gente, com certeza, nós vamos buscar com essas formas que há hoje em termos de engenharia de trânsito, né? Eu sou especialista em trânsito pela Unisul e a gente tem várias formas hoje de desafogar o trânsito, exatamente como eu falei, através de novas formas, com rotatórias, com viadutos, com passarelas, com alternativas outras de trânsito, verificando horários com as empresas, quem sabe modificando alguns horários para que a gente possa não haver um conflito de horário, né, com as empresas na saída dos funcionários. Enfim, nós temos que buscar alternativas. Não podemos ficar estacionados como estamos, vendo os acidentes acontecer, né, os engarrafamentos acontecerem e a gente não sair da mesmice, não sair daquela situação, não é possível fazer nada. Muito bem, nós temos aí 17 minutos de entrevista, eu vou paralisar a entrevista então, e vamos fazer um intervalo comercial. Estamos conversando com o Coronel Moacir Gomes Ribeiro, que é candidato pelo Partido Liberal. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade para o sistema Android e para o sistema iOS. Com o novo aplicativo da Rádio Cidade, além de ouvir a rádio em qualquer lugar onde tiver acesso à internet, você também pode acompanhar todos os programas transmitidos em vídeo. Use o aplicativo Rádio Cidade e assim você pode mandar e-mail direto para nossa equipe. Baixe agora o novo aplicativo Rádio Cidade Brusque e desfrute de um completo conteúdo. E não esqueça, compartilhe com seus amigos. A Cidade é uma rádio completa. Completa porque oferecemos uma estrutura com várias plataformas de entretenimento, informação e prestação de serviços à comunidade. Completa porque estamos no rádio, no computador e no celular com som e imagem. Completa porque estamos conectados em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, além de WhatsApp. Completa porque oferecemos o site com informações atualizadas de Brusque e da região. Completa porque acompanhamos o futebol de Brusque dentro e fora de campo, em todos os campeonatos. Completa porque somos a única emissora que transmite um jornal com som e imagem, até mesmo link ao vivo, com nossa reportagem externa. Completa porque temos uma equipe de profissionais que informa, que traz alegria e emoção no dia a dia. Completa porque temos do outro lado pessoas como você, ouvinte e internauta da Rádio Cidade, que nos completa onde você estiver diariamente com seu carinho e sua audiência. Cidade, uma rádio completa. De um lado, economia. De outro, mais resultados para Santa Catarina. O agro responde por mais de 30% do PIB catarinense e o governo do estado é parceiro do setor. Um bom exemplo é o programa Terra Boa. São mais de 60 mil produtores beneficiados em todo o estado, com recursos para a compra de sementes de milho, calcário, kit apicultura, kit forrageira e kit solo saudável. Acompanhe mais resultados nas nossas redes ou no site sc.gov.br. Governo de Santa Catarina. Você já precisou organizar alguma coisa na vida? Festa, passeio com amigos, viagem de férias. Gente, eu vou viajar. Agora pensa num gasto. Esse é o desafio da Justiça Eleitoral, que tem a missão de organizar votações gerais e municipais a cada 2 anos. Não teria como ser diferente, né? Afinal, são quase 148 milhões de eleitores, mais de 500 mil de candidatos e aproximadamente 2 milhões de mesários, distribuídos em milhares de sessões eleitorais de mais de 5.500 municípios. É muito número, concorda? Bom, desse total, 647 milhões de reais vão ser investidos nas eleições municipais deste ano. O restante vai ser usado para, por exemplo, comprar e manter urnas eletrônicas em 2021. Trabalhão, hein? Mas pela democracia vale a pena. Vai dar tudo certo, pode ficar bem tranquila. Ó, vou te mandar uma foto e já tô chegando aí. Vou bem rapidinho, beijo. Polícia Militar Rodoviária, qual a sua emergência? Qual o local do acidente? Tem vítima? Positivo, foi acionado o SAMU? Um acidente com 2 veículos, 2 vítimas, né? A viatura já está sendo acionada e já está deslocando. Viatura 89 em QAP? QRV. 89, desloque por prioridade, acidente com vítima na rodovia, positivo. Nossa, meu, você tá sabendo dessa daqui? Olha só, choveu tanto que a maré subiu e tinha até crocodilo andando pela rua, meu. Você ainda acredita em tudo que te mando pelo celular? Cara, é mentira. Antes de compartilhar qualquer notícia, eu vou atrás dos veículos essenciais. A televisão e o rádio, eles têm credibilidade. São eles que apuram o fato pra você não ficar aí, ó, pagando pato. Não pague o pato. Confie em quem apura o fato. Acaerte, Rádio e TV, veículos essenciais.
Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Apresentação Dirley Silva. Muito bem, são 8h36, 8h36. Retomamos aqui a entrevista com o candidato Coronel Moacir Gomes Ribeiro. Ele é candidato a prefeito por Brusque pelo Partido Liberal, meu caro Valdomiro da Mota. Bom, vamos lá, são 8h36 agora, 8h36. Antes da última colocação que o senhor fazia, o senhor tocou na questão do transporte coletivo. O que Brusque tem um histórico de problemas com o transporte coletivo, não vou nem falar aqui na questão da qualidade, imbróglios que foram postergando licitações, enfim. Como é que se pretende trabalhar essa questão do transporte coletivo de uma maneira que traga as pessoas para utilizarem esse serviço, candidato? O transporte coletivo ele tem que ser atrativo, primeiro. Tem que ter os horários que realmente a comunidade precisa, né? A grande reclamação que a gente recebe das pessoas que a gente vem ouvindo durante a nossa campanha aí, e a gente fala com muitas pessoas, é que hoje o transporte público ele não é atrativo, né? Ele não tem os horários adequados, ele realmente faz com que a pessoa ou ela vá com outra alternativa para o seu próprio veículo, ou então vá de bicicleta. Então nós temos que ter um transporte que seja adequado à comunidade e não ao contrário. Nós temos que verificar com muito detalhamento, com muito cuidado, a licitação hoje, né, que nós temos com relação ao transporte coletivo na nossa cidade, ver dentro da legalidade, sempre pensando nisso, o que é possível, dentro daquela licitação que já está em vigor, o que é possível melhorar. Acredito que conversando com a comunidade, verificando as suas reais necessidades de transporte coletivo, conversando com a empresa vencedora da licitação, é possível, sim, acredito, se adequar, estimular e incentivar o transporte coletivo de uma maneira que realmente sirva à comunidade quando ela precisa, né? Nós temos até outros modelos em outras cidades que podem ser, sim, adequados ao nosso município. Então, nós temos que buscar alternativas de fazer isso, não somente com a empresa que hoje faz esse serviço, mas também com outros municípios, pegando exemplos, pegando modalidades e, claro, principalmente com a comunidade, que é ela que se serve do transporte, para que ela realmente possa colocar a sua situação, a sua necessidade e a gente se adequar a isso. Agora, que tem que haver uma mudança, eu não tenho dúvidas disso, porque, infelizmente, nós usamos muito pouco o transporte coletivo. E, né, nós temos que usar mais. A gente vê que realmente ele não é atraente. Nós temos que puxar a sociedade, entender que o transporte público não é só uma alternativa de melhorar o trânsito, mas até uma alternativa econômica, eficiente, de a gente poder também estar atendendo a comunidade, não só as pessoas carentes, mas toda a comunidade, toda a sociedade. Ela, sim, se tiver um transporte atraente, ela também vai utilizar, seja qual classe for, classe social. Então nós temos que ter essa preocupação. Se nós queremos mudar e melhorar a mobilidade urbana, nós temos que utilizar esses recursos, como a gente está falando aqui, o transporte coletivo. Candidato, o candidato também é professor universitário. Nós estamos passando aí por um momento de discussão, inclusive, de voltar ou não, quem pode voltar, como será essa volta e, possivelmente, obviamente, quem assumir a prefeitura no próximo 1º de janeiro de 2021, já tem pela frente essa situação a se discutir, né? E o candidato, acreditando nessa sua campanha e na possibilidade de eleição, o que já está se pensando sobre essa volta pós-pandemia em relação ao retorno às aulas, candidato? A educação é a nossa prioridade no nosso plano de governo, porque tudo começa pela educação, até a própria saúde, principalmente, né? Então nós temos que dar essa prioridade, temos que dar essa atenção. Por isso que o nosso plano, ele elenca 35 ações que são muito importantes para a gente desenvolver uma educação de qualidade no município. E com relação à sua pergunta, é claro que nós temos que ter toda uma precaução, né? Uma recomendação, né, nova com relação ao ano letivo de 2021. Até com a própria situação da pandemia, né? Esperamos que até lá,
fevereiro, março, a gente já tem uma situação de normalidade, ou quase isso, para que as nossas crianças possam ir com muita tranquilidade, com muita segurança para as escolas. Então, nós temos que usar todos os requisitos, né, todas as recomendações científicas que hoje nós temos em pauta para que a gente possa fazer esse retorno tranquilamente às salas, né? Então, isso vai ser conversado com toda a pasta, toda a área da educação. Como eu falei, serão pessoas altamente técnicas, qualificadas, onde vai haver um debate muito intenso, não só com a área da educação, mas com a própria sociedade organizada, para a gente, sim, fazer com que as crianças retornem às salas de aula e possam ter o seu desenvolvimento, né? O seu ano letivo normal, queiramos que assim aconteça com relação à pandemia. Então, nós vamos preparar todo o protocolo necessário de atendimento à parte médica, à parte científica, para que não haja perigo para as nossas crianças, os nossos jovens, com relação a esse retorno. Até gostaria de colocar, acho que tem um tempinho ainda, que, por exemplo, até o Valdomiro falou ali no início das creches, talvez tenha passado o batido, mas nós teremos a creche o ano todo. Por quê? É creche, não são creches, né? É uma creche municipal que vai atender os casos específicos daquelas famílias que têm que trabalhar naqueles períodos de recesso do comércio, por exemplo, final de ano, né? Feriados, etc., que a gente sabe que Brusque hoje não é mais aquela Brusque de 30 anos atrás. As indústrias não param, né? O nosso próprio comércio não para. Muito pelo contrário, no verão até mais intenso. Então, nós temos que proporcionar àquelas famílias que não têm onde deixar os seus filhos numa creche que realmente dê continuidade a esse trabalho. Já colocando, muita gente pode perguntar, mas professor vai trabalhar o ano todo? Não. Vão ser professores voluntários dentro de um cadastro. Se não houver voluntários, nós vamos colocar professores temporários, os famosos ACTs. Então, não haverá em nenhum momento, e isso é uma causa que eu tenho com relação, eu já falei, à valorização e o reconhecimento do trabalho do funcionário público e, nesse caso, dos professores. Então, não haverá demanda, carga horária extra para nenhum professor, para nenhum funcionário da prefeitura. Será, claro, aqueles que serão voluntários terão a sua hora extra, né, reconhecida, e também nós vamos trabalhar com os ACTs. O senhor coloca numa das suas propostas a seleção de pessoas para atuar no governo através de um processo de currículos, enfim, selecionando com vistas a ter um pessoal mais técnico. Mas a gente sabe também, candidato, que esses cargos, eles são utilizados, e eu não vejo nada de errado nisso, para estabelecer a relação com a Câmara. O doutor Lima está aqui, é vereador e sabe do que eu estou dizendo. Para você ter apoios e você poder articular uma boa relação, não tendo a maioria, né, obviamente, a gente tem que considerar essa situação, essa troca ela é comum, né? Como que o senhor pretende trabalhar essa relação com o legislativo, evidentemente não vindo a ter aí eleito uma base consistente, e implementar ao mesmo tempo essa filosofia, ou seja, de certa forma de não trocar o apoio por espaços dentro do executivo. Repito, que eu não vejo nada de errado desde que as pessoas tenham condições de ocupar esse espaço. Mas de que forma trabalhar essa relação com o legislativo? Valdomiro, até me permite e me perdoe discordar do amigo, eu acho que não é uma troca republicana, não é uma troca legítima. Os cargos, todos os cargos dos setores públicos têm que ser técnicos, na minha opinião, né? A prefeitura não está ali para atender a ninguém, não seja vereador, seja o prefeito, o vice-prefeito, enfim, né? Para que venha, para ter conveniência no atendimento de A, B ou C. Nós temos que ter muita responsabilidade quando se coloca alguém na prefeitura ganhando salário público, que ele realmente vá atender à comunidade e não a um grupo de pessoas. Com relação mas já adiantando, com relação à Câmara, nós queremos ter assim uma harmonia muito grande no atendimento aos nossos vereadores. Eles são vitais numa sociedade democrática. E ele também representa a comunidade que votou nele, a comunidade que quer ir lá representando, né, o bairro, a rua, a região ao qual ele foi eleito. Então nós vamos sim ter um espaço aberto com todos os vereadores,
sem amarras, nós vamos ter a prefeitura, as portas estarão abertas para todos, seja qual partido for, qualquer vereador, para conversar, levar os reclames da sua comunidade para que a gente possa atender juntos. E digo mais, nós queremos que os nossos vereadores participem do Conselho de Governo. Nós vamos ter um conselho formado pela sociedade organizada, a CIB, CDL, Observatório Social, a parte da engenharia, a própria Câmara de Vereadores, para quando houver a discussão de um plano, de uma obra de grande porte, ou um problema que está ocorrendo no município, nós juntos podemos conversar, discutir e orientar, né? Ou seja lá qual for a esse procedimento. Então, não vai ser um governo unilateral. Nós não queremos trabalhar sozinhos. Nós queremos trabalhar em conjunto. Para esses projetos passarem pela Câmara de Vereadores, já estarem decididos, debatidos pela própria sociedade. A própria Câmara de Vereadores vai debater dentro do nascimento do projeto até o seu término. Então, acredito que assim serão projetos legais, projetos que vão favorecer a comunidade e não ao prefeito. Então, eu acredito que não vai haver nenhuma diferenciação partidária na aprovação de um ou outro projeto. Queremos, sim, trabalhar para a comunidade e trazer a Câmara de Vereadores para nos auxiliar, para trabalhar juntos, para que juntos a gente possa, sim, estar resolvendo os problemas. E a Câmara de Vereadores tem como função principal fiscalizar o Executivo. E nós vamos ter transparência e dar essa possibilidade que o Executivo, o Legislativo fique muito à vontade para fiscalizar o que o Executivo faz e também auxiliar, sim, com as recomendações, a sua representação dentro da comunidade. Então, eu acredito que assim se faz um trabalho de governo onde todos participem e quem ganha é só uma pessoa, é só uma comunidade, é o povo de Brusque. Candidato, eu quero voltar a essa questão da infraestrutura e trânsito. E o senhor conhece bem o que eu vou dizer agora. Nós temos uma situação de gargalo, uma situação absolutamente impensada pelo gestor estadual e especialmente em relação à entrada do município de Brusque. Chegada no município de Brusque pela rodovia Antônio Raio, ali pela região do SESI e também ali pela UVEL. Óbvio que hoje já existem formas de entrar pela rua Itajaí, acessando pela Beira Rio. Mas a Beira Rio, não sei se ela seria um indicativo para trânsito pesado. E aí depois nós temos essa confusão que é o trânsito na chegada ali do SESI, rotatória da Aradef e centros comerciais. O que é possível pensar, voltando a essa questão da infraestrutura e trânsito, para desafogar aquela região? Nós temos duas alternativas que eu vejo as mais viáveis, né? Primeiro, nós vamos ter que, falando principalmente ali da entrada do Limoeiro, da Limeira, nós vamos ter que fazer, e está no nosso plano de governo, fazer a duplicação daquela área urbana ali da nossa Antônio Raio, principalmente da Antônio Raio. Nós temos que fazer, a gente sabe que é uma obra cara, não é uma obra barata, mas a gente pode fazer junto com a iniciativa privada, buscando até investimentos através do BNDES, através do governo federal, enfim, para que a gente faça essa obra. Ali é um gargalo e, querendo ou não, virou até uma área industrial. Nós temos várias empresas, vários comércios ali que a gente precisa realmente movimentar ainda mais esse comércio, e é a nossa porta de acesso ao nosso centro da cidade. Então nós temos sim que fazer isso. Nós vamos ter a nossa prioridade a duplicação dessa parte urbana, e também nós aí temos um outro ponto importante, melhorar ainda mais a via ali, a rua Itajaí, que é uma outra via que a gente pode utilizar também para as pessoas que não querem utilizar a rodovia Antônio Raio, né, para que você tenha acesso ao nosso município. Então são duas vias, você melhora a rua Itajaí, né, amplia, faz uma reforma importante e necessária, e é possível fazer isso, e também duplica a parte da Antônio Raio, a parte urbana. É uma obra de um volume gigante, mas nós temos que começar. Se não começar, nós não vamos terminar. E buscar, junto aos nossos representantes, no governo federal, no Senado, no Congresso, e junto aos investimentos
que são possíveis buscar fazer essa melhoria. E sempre contando com a iniciativa privada, como foi feito ali na parte estadual, né, junto com a empresa Fischer. Quem sabe a gente não consiga também fazer na nossa parte urbana com as empresas que ali estão. É questão de conversa, é questão de a gente fazer sair da cadeira, né, e buscar esses recursos e essas parcerias. Eu até voltando, já foi até uma discussão que eu acho, o doutor Lima que está aqui pode mais tarde até confirmar para a gente, mas já houve até discussão no meio político de devolução daquele trecho que compreende ali da Aradef até aqui a antiga Figueira, a entrada do Bandeirante, que aquilo ali é rodovia Antônio Raio, né? Devolução para o Estado. E se não me falha a memória, Valdomiro, essa urbanização, essa colocação do trecho para o município de Brusque, isso foi definido no governo do seu Hilário Zen, que faleceu ontem, né? E já houve uma discussão isso. O senhor acha possível, candidato, até para diminuir gastos do governo, porque hoje, como o senhor disse, uma duplicação ali, certamente teria que indenizar, não é verdade? Para aumentar a largura da rodovia. Um acerto com o governo do estado de devolução seria uma saída também na sua avaliação? Aí a gente tem que observar bem, porque eu vejo, se a gente pegar o exemplo da nossa rodovia Ivo Silveira estadual, olha o caos que ela está, né? O perigo de trânsito ali. E isso, só estou pegando esse exemplo de rodovia. Então, se deixar para o Estado, e o Estado fizer a mesma coisa que faz normalmente com as nossas rodovias estaduais, e aí não estou citando ninguém, estou falando no Estado no geral, eu não sei se seria um grande negócio, porque ali a movimentação é muito intensa, né? E nós sabemos, até para acessar os bairros, os próprios moradores de Brusque utilizam há muito. Então, eu vejo que acredito que o mais importante ali, ainda acho, é a gente tentar, junto ao nosso governo federal, aos financiamentos, se forem necessários, e até com a parceria privada ali, fazer por nós mesmos a duplicação, na minha ótica de ver. Agora, é claro, isso, como nós vamos ter um conselho de governo, como eu falei anteriormente, é claro que vai ser discutido junto com a própria CIB, CDL, né, a própria AMP, todos os entes que tem interesse nessa duplicação, para que a gente busque um denominador comum. Se houver dentro desse conselho o entendimento que é melhor devolver ao Estado e o Estado fazer a sua manutenção, nós não seremos contrários, evidentemente. Mas vejo eu que se a gente, né, puder fazer com que a obra seja executada sob responsabilidade do município, apesar do ônus, que a gente sabe que não é pequeno, mas eu acho que nós temos que nos unir e fazer essa obra acontecer. Candidato, concessão ou até mesmo privatização, o que pensa o seu projeto de governo em relação a esses temas e quais setores poderiam ser cedidos para a iniciativa privada? Muito se fala da SAMAI, né? Do SAMAI, alguns são favoráveis, outros não são, enfim. Eu particularmente vejo que hoje o SAMAI, não tem déficit, ela realmente tem um superávit interessante. Eu acredito que ela possa ainda ser gerida pelo próprio município, não vejo ainda essa necessidade de privatização. O que tem que acontecer no SAMAI é um choque de gestão. É nós colocarmos pessoas altamente técnicas lá que possam fazer um serviço que proporcione à nossa população uma água de qualidade. Não é o que a gente está ocorrendo, que agora nas Águas Claras tiraram uma água lá totalmente insalubre, né, a população. A água é vital para a nossa qualidade de vida. Então, isso sim tem que ter qualidade no que a gente entrega para a comunidade em termos de serviço. Então, não vejo, nesse primeiro momento, uma necessidade de privatizar. Agora, com relação ao esgoto sanitário, o tratamento do esgoto sanitário, o nosso saneamento básico, que é outro ponto que nós temos que atacar, nós temos que sair do 0 a 0, porque eu acredito que é uma vergonha uma cidade como Brusque, o nosso superávit em termos de economia e o nosso esgoto sanitário for zero, né? Eu acho que é uma vergonha, porque tudo passa, em termos de saúde, passa pelo esgoto sanitário, passa por uma água tratada,
passa por esse serviço. Então, eu acredito que sim, a gente poderia privatizar, né? Ou se a SAMAI não tiver condições de fazer a parte de saneamento básico. Agora, a água, especificamente a água, eu ainda não sou favorável à privatização, porque, como eu falei, ela não tem déficit. O que falta ali é uma gestão de qualidade para que a gente possa desenvolver melhorias no atendimento da nossa comunidade com relação a isso. Quero voltar ao tema saúde, porque aqui no plano de governo há um item que fala sobre o Hospital de Azambuja, em valorizar e ampliar o Azambuja. Qual vai ser a relação do governo com o Azambuja e hoje com o Dom Joaquim também, que já passou a ser um hospital com um foco naquela região, que é uma região, digamos assim, até com uma certa autonomia hoje, o bairro Dom Joaquim, né? E que inclusive atende também, já que é porta aberta do SUS, atende Botuverá e Vidal Ramos, né? Que tipo de pensamento tem o seu projeto de governo em relação aos hospitais de Brusque? O hospital quando se fala em hospital, é claro que a gente está falando de algo que realmente é de fundamental importância para a nossa sociedade. Ninguém quer sentir dor, e quando se sente dor, se quer ser logo atendido, né? Atendimento com qualidade. Isso obviamente é uma constatação. Então, nós temos que ter um hospital que realmente nos atenda de uma maneira eficiente, de uma maneira rápida. E nós queremos, junto com a Azambuja e junto com o próprio lá do Dom Joaquim, o Hospital Dom Joaquim, fazer com que eles possam atender a nossa comunidade brusquense da melhor maneira possível, né? Eu conversando com a comunidade, eu vejo muitas pessoas simples, principalmente doentes, que esperam 2 anos para fazer um exame, né? Para poder ser atendido num exame de alta complexidade ou até de média complexidade. Isso é totalmente, primeiro, que é desumano, né? Segundo, que hoje não se aceita mais isso. Então, nós temos que sim dar condições para os nossos hospitais possam atender a essa demanda que cada vez aumenta mais. Como o Azambuja é um hospital, podemos dizer, regional até, nós vamos ter que conversar com os demais municípios para que eles também dêem um suporte dentro, né, da sua clientela, para que não fique somente com a Azambuja e com a Prefeitura de Brusque. Né? Nós temos que buscar recursos também desses outros municípios que também são atendidos pelo nosso Hospital de Azambuja. Agora, é uma prioridade, até eu já tive essa semana, a gente estava conversando com o Padre Nélio, que é o diretor do Hospital Azambuja, e onde que a gente estava colocando algumas situações que são já colhendo algumas informações com relação ao que é possível fazer para melhorar o nosso Azambuja, muito valiosas, né? Foi uma conversa muito importante para que a gente azeite, né? Para que a gente possa estar conversando e melhorando com relação ao Hospital Azambuja, junto, eu sempre falo isso, é importante, junto com a sociedade organizada, que já ajuda o Azambuja de certo modo, e também o nosso hospital do Dom Joaquim, até para tirar um pouco o fluxo de pessoas só do Azambuja. Isso tem que ser feito com inteligência, com parcimônia, mas principalmente tem que ser feito rapidamente para que a gente possa ter um atendimento de primeira qualidade nesses hospitais. Mas não passa só para os hospitais, passa também para os postos de saúde. Porque se nós tivermos postos de saúde com atendimento de qualidade, com serviços eficientes, a gente desafoga o próprio hospital Azambuja e o Dom Joaquim. Isso nós queremos fazer com atendimento online, com marcação de consulta através de um aplicativo, para aquelas pessoas, claro, que tenham acesso à internet, para que a gente desafogue, a gente atenda rapidamente aqueles casos que não são tão urgentes, aqueles casos que podem ser resolvidos pelo médico, ali mesmo, pelo telefone. Né? É claro que aqueles casos mais graves aí vão ser conduzidos de outra forma. Mas nós temos que ter essas alternativas, por isso que eu falo, nós temos que ser um governo inteligente, buscar alternativas novas, inovadoras, corajoso para que a gente saia do quadrado e pense algo diferente. E terceiro, um governo republicano, extremamente democrático, contando sempre com a sociedade para participar. Que os problemas não são inerentes só à prefeitura, são problemas que são inerentes a todos nós como sociedade. Muito bem, o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer aqui ao Coronel Moacir Gomes Ribeiro, que é candidato a prefeito pelo Partido Liberal. Suas considerações finais, Coronel.
Eu quero aqui agradecer à Rádio Cidade pelo espaço, parabenizar pelo esse ato democrático. Mais uma vez aqui cumprimentar o nosso Dr. Lima, meu vice-candidato a prefeito, e dizer à comunidade que nós estamos numa campanha sem fundo partidário, uma campanha sem coligações, uma campanha voltada à comunidade, à população. Nós estamos entregando o melhor que nós temos, que é a nossa história de vida, o nosso comprometimento com a sociedade. Queremos fazer o melhor por essa sociedade. A nossa história de vida nos abaliza, nos dá essa certeza que vamos sim e que somos os melhores candidatos para a Prefeitura de Brusque. Não tenho dúvida disso. Como eu falei, nós não temos a máquina pública, nós não temos dinheiro de sobra, nós não temos coligações, enfim, nós não temos nada que nos prenda a fazer um governo com muita autonomia, com muita independência e principalmente um governo que vai ser para a população e não para outros objetivos. Então, pessoal, aqui você, eleitor, eu venho conclamar para que você, no dia 15 de novembro, pense com consciência, pense na sua cidade, pense na sua família, escolha um candidato que realmente tenha uma história de vida honesta, uma história de vida voltada à sociedade, mesmo quando corria esse risco de vida para a proteção dessa sociedade. Então, peço o seu voto, peço a sua compreensão para que a gente possa fazer a mudança a partir do dia 15 de novembro de 2020 e 2021 começamos uma cidade diferente, uma cidade melhor, pois cuidar de Brusque é a nossa missão. Muito bem, agradeço ao Coronel Gomes, um grande abraço da Mota, um final de semana acima do ótimo. Deixa eu só dar um recado rápido. Claro, fique à vontade. O pessoal ali da APP da escola do Tomás Coelho está informando que vai ter venda de cuca. Vou lá comprar a cuca. Vou trazer uma para nós, Tomás Coelho. Vou trazer uma aqui para nós segunda-feira. Aí, moceiro, é cuca. Cuca é bom com café. Ali no salão da Igreja da Comunidade, o valor da cuca quadrada, que eu gosto mais da quadrada, R$24 e a cuca redonda R$12. Então fica aí o convite, sábado das 7 da manhã, a partir das 7 da manhã na igreja ali no Tomás Coelho. Camila, um abraço, bom final de semana. Um abraço e até segunda-feira. Bem, um bom final de semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta aqui com o Rádio Revista Cidade e domingo nós temos aí o jogo do Brusque São Bento, 4 da tarde, com transmissão aqui da Rádio Cidade. Hoje à noite tem o debate dentro do fim de tarde com a presença do vice-presidente do Brusque, hoje presidente em exercício, e também os demais membros da equipe de esportes da Rádio Cidade. Até mais, gente.